Boa noite, estamos abrindo o nosso painel regional aqui pela TV Santa Cecília. Você acompanha, confere conosco sempre de segunda a sexta, 10 da noite, ou na sequência do JB, né, com entrevistas importantes, a discussão que você está acostumado sobre os temas aqui da cidade, da região e do país também. E às 1h30 da tarde, o painel Debates, personalidades da Baixada Santista, personalidades do Brasil, debatendo e discutindo as nossas demandas, os nossos problemas, as dificuldades da região e do Brasil no dia a dia, né? Sempre fazendo com você a melhor informação e o debate sobre esses temas importantes. O painel regional nessa região recebe aqui mais uma vez o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB, aqui de Santos, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Banha? Boa noite, prazer revê-lo. Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional e obrigado pelo convite. É uma honra sempre estar aqui no teu programa para discutir os assuntos da região, os problemas que tem engessado. Aí a gente veio de um feriado muito grande, problemas na área da mobilidade urbana, problemas aí de arrastões na estrada, e se aproxima a Copa do Mundo, se aproxima aí vários eventos, e uma cidade como a nossa, uma cidade e uma região como a nossa, que vai abrigar algumas seleções, que está em franco desenvolvimento, precisa pensar em todos esses quesitos aí fundamentais para o bom andamento, tendo inclusive a gente batido muito na tecla da questão da segurança, da saúde, da educação. E o que mais me preocupa, e foi um debate hoje muito intenso que tivemos com relação a esse desenvolvimento, é o projeto que tramita nos conselhos municipais de política urbana e que logo está em discussão. É um projeto que está latente hoje em discussão em São Paulo. São Paulo está revendo também todo o seu plano diretor e a cidade de Santos não pode ficar também atrás. Nós temos que estar prevendo principalmente o que nós queremos como qualidade de vida, o que precisa ser instalado naquela região do centro, que é uma região caótica, uma região miserável, uma região que precisa de desenvolvimento e, logicamente, desengessar essa questão. Nós temos que discernir com muita tranquilidade, com bastante sabedoria, o que é patrimônio histórico e o que é patrimônio degradado, coisa velha, coisa que nós precisamos fomentar a atividade, porque o nosso centro não pode girar só no meio de 12, 14, 15 empresas, um comércio que não está arrefecido, mas só você arrefece um comércio mudando e otimizando principalmente áreas que estão abandonadas e degradadas há muitos anos. 3014-5281, você sabe, é sempre o nosso telefone, você liga para cá, participa com a gente, envia aí o seu questionamento, a sua opinião, o seu comentário a respeito de tudo que estiver sendo discutido, debatendo aqui, pergunta aqui o que você achar necessário ao vereador Banha, está aí para responder a você, né, sobre os diversos temas aqui da cidade especialmente, né. Lembrando que nós temos no nosso Facebook, facebook.com/painel regional, o Gustavo me informa aqui agora mais de 4.600 curtidas em 7 meses aí em que nós estamos com o Facebook, com essa página no Facebook. A gente agradece muito a você, o público que às vezes não liga muito, né, não é muito perguntador, mas acompanha, nos questiona na rua, para a gente, conversa conosco aqui pelas ruas de Santos, os temas que foram abordados, pessoas que vêm aqui no programa e que curte aqui a nossa página no Facebook. Obrigado a você que está com a gente pelas redes sociais também, tá certo? Bom, é preciso de um novo projeto de lei para essa alteração, essas mudanças aí no Alegra Centro, não? Eles têm que ser bastante discutido com a sociedade, ele tem que mostrar, porque é uma vez por ano, o prefeito pode alterar as características da região, preservar área de proteção ambiental, qual será o nível de proteção dessa área ambiental, qual será o nível de proteção para o patrimônio histórico, enfim. A área portuária, nós tivemos recentemente aí praticamente um desiderato, aí, um desagravo com relação às tratativas do governo federal, que não respeitou a faixa ali da área da Ponta da Praia, até Outeirinhos. A gente tinha ali, para quem não conhece Outeirinhos, da Vila Nova, Paquetá, até a Ponta da Praia, onde que o governo federal quer licitar
as áreas novas de arrendamento para o quê? Para impactar ainda mais o meio ambiente, a qualidade do ar, a qualidade de vida daqueles moradores, triplicando a produção de grãos. Para quem não conhece os grãos lá, os pellets de soja, os pellets cítricos, os problemas que ocorrem, e uma série de problemas de saúde respiratória, os moradores. Fica uma área muito conurbada e o impacto que se dá na Ponta da Praia e naquela região é muito grande. E um terminal de fertilizantes que queriam colocar ali na região do Outeirinho, na Vila Nova, outra área conurbada, perto ali do Macuco, perto da Vila Nova. Então, precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma discussão entre os entes federativos, entre a União, o Estado, o município, porque o porto está aí. O porto é uma fonte geradora de receita, de riqueza. Por aqui se escoa mais de 35% do PIB do Brasil, mas nós temos que respeitar e conviver em harmonia com as pessoas que aqui moram, que aqui vivem, com os trabalhadores, ter cuidado e gerenciar esse porto para que não haja o que a gente já vê hoje, o colapso das rodovias, o colapso hoje da questão dos logradouros públicos. Hoje, o próprio jornal A Tribuna diz hoje que o número elevadíssimo de multas aos caminhões que percorrem a cidade. Por quê? Porque estrangulou, porque já extrapolou, estourou o limite de caminhões na perimetral dentro da área do porto. Precisamos de um estacionamento de caminhões e tudo isso se discute aonde? Qual é o fórum de discussão? As coisas que competem ao município, compete ao seu prefeito municipal, isso é encaminhado à Câmara, são feitas várias audiências públicas, são vários técnicos, professores, universitários, enfim, a própria CODESP participa dessas discussões e nós temos que ter essa garantia, nós não temos que pensar só nesse instante, neste momento, nós temos que pensar na cidade nos próximos 20, 30, 40 anos, senão acontece o que aconteceu aí atrás, com esse crescimento desordenado, com esse boom imobiliário, com esse mundo de automóveis dentro da cidade, e hoje até você acompanha a Folha e o Estado de São Paulo no dia de hoje, a preocupação da cidade de São Paulo em preservar Parelheiros, Marcilac, porque ali tem 30% de toda a fauna, flora, questão ambiental, além de repensar na questão do transporte de veículo de massa. É um calcanhar de Aquiles. São Paulo cresce todos os dias, a cada minuto, a gente fala, São Paulo cresce a cada minuto e, logicamente, precisa preservar o seu meio ambiente, a qualidade de vida dos seus moradores e não estancar, estagnar o seu desenvolvimento. Bom, a gente comentava no programa Painel Debates, hoje à tarde aqui na TV Santa Cecília, sobre essa questão da mobilidade urbana. Nós chegamos a ter de Ubatuba a Caraguatatuba ontem, que é um trecho de meia hora, distância aproximadamente, o Estadão levando 4 horas. Eu acessei o UOL ontem, eram 13h30 da tarde, 4 horas da tarde aproximadamente, estava nessa faixa. Ou seja, nós estamos a pique de travar, acho que todos os sistemas viários que nós temos aqui no estado de São Paulo, em breve, viu, Banha? Se você analisar friamente que nós temos quase que 54 berços de atracação para os navios aportarem, nós temos a mesma estrutura de 20, 30 anos atrás. Cresceu um pouco para Cubatão, cresceu um pouco para o Guarujá, tem alguns terminais novos, mas a rodovia é a mesma. A Anchieta. Sim, roda pela Anchieta. Você vê caminhões pesados pela Anchieta. Tem duplicação da Anchieta? Não. É aquela pista que você está vendo lá. E aí década de 50, né? Aí sonhava-se lá atrás com a ligação de Parelheiros com Itanhaém, que seria uma válvula de escape. Só ficou no papel. Cada dia que passa a questão, o quesito ambiental ainda esbarra cada vez mais. Uma estrada que praticamente já tinha o seu traçado, lá na época dos idos de Fleury, quando Fleury era governador do estado, o Quercia já falava nisso, o Oswaldo Justo, o Erasmo Dias já falavam nessa bandeira. Agora falamos do túnel, aqui discutimos recentemente várias situações de acomodação desse túnel. Imagina o túnel, a gente está sofrendo na estrada, imagina esse túnel hoje dentro da cidade, como seria. Então, e de tudo isso que mais me preocupa
é a questão da habitação, ô Boturão. A gente tem um índice muito grande, um déficit habitacional de quase 20 mil casas populares, e a gente fica sonhando sempre com o ovo do Colombo, né, com relação ao centro. A General Câmara já era para ter sido a 25 de março. Ia ser ali a rede da indústria têxtil, que aqui ia ser a superar. 30 anos se falar nisso, não sai do papel. E o Marina, Porto de Santos? Outrora era a questão do prolongamento do porto, só armazéns. Também não se viu isso, porque a parte mais desaquecida, podemos dizer, da questão portuária é do armazém, da Casa de Pedra ali, no armazém 9 e 10, para o armazém 1. Você vê todo descampado, tem aquela questão do Porto Valongo, que não sai do papel, o investimento de Marina e tal, também não sai do papel. Então, como é que aquece aquele local? Tão simples. Ninguém está descobrindo a roda. Há muito tempo a gente fala, vai ter que chegar um prefeito de peito, derrubar todos aqueles casebres que existem por lá, abandonados. Ali está tudo abandonado. General Câmara, São Francisco, Mador Bueno, lá para aquele lado do cais, tudo arrebentado. Senador Feijó, tem alguns pedaços que são pontos de prostituição, tráfico de entorpecente, casas abandonadas, mas escombros... Tem um engessamento ali, né? Tá, não dá para fazer isso. Por causa Hoje do nível não pode, de proteção. Né? O que tem que fazer? Habitação popular. Porque se você não tem um grande empreendimento, não tem que fazer nada. Mas não tem que reverter esse processo de... Para isso vem a discussão do proteção, plano diretor, o prefeito começa a alterar os níveis de proteção. Tem lugares... Querido, patrimônio histórico, é claro, patrimônio histórico. Ninguém vai lá desrespeitar a Igreja do Valongo, é um patrimônio histórico. Ninguém vai desrespeitar o Museu do Café, é um patrimônio histórico. Ninguém vai desrespeitar a Receita Federal, a alfândega. Não vai desrespeitar. O pé da prefeitura. Então, tudo que é patrimônio histórico, como a cadeia velha, nós falamos aqui recentemente, do investimento, da reforma, mas vamos preservar, tem que preservar o patrimônio histórico. Agora, engessar uma cidade toda, penalizar um centro, que outrora, tudo começou pelo centro, né? É engraçado, porque as grandes fortunas, as pessoas que tinham um capital muito alto, moravam no centro. Hoje inverteu, o centro virou comercial. E hoje nem comércio, praticamente o comércio é meio devagar no centro. Por quê? Não se investiu, se caiu a arrecadação devido à falta de núcleos habitacionais. Como é que você esquenta ou você fortalece uma região? Com núcleos habitacionais. Aí você vai ter o quê? Farmácia, vai ter padaria, vai ter açougue, vai ter prestadores de serviços, vai ter trabalho. E é isso que precisa ser feito, coisas simples. A população não quer nada mirabolante, não quer foguete para a lua. Eles querem o arroz com feijão bem feitinho, com saúde, com educação, com habitação. E tem condição de ser feito isso, e o prefeito está nesse caminho. O prefeito, é sine qua non para ele, Boturão. Conversando recentemente com o prefeito municipal, ele falou assim, precisamos tirar esse gesso de nível de proteção que criaram em Santos. Não dá para fazer mais nada no centro enquanto a gente não mexer nessa chaga que está há mais de 30 anos, nós não conseguimos, patinamos e não saímos do lugar. Vamos então para o intervalo, a gente volta já já com o painel. Estamos de volta, né? Esse é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, que conta com a participação sempre importante aqui do vereador Antônio Carlos Banha, o Banha do PMDB aqui de Santos, né? O telefone sempre aberto para você, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, opine a respeito desses temas importantes, né? E questione aqui a gente, o Banha principalmente, a respeito desses assuntos ou de outros que você julgar aí importantes, significativos para a cidade e para a região. Bom, o tema aqui a gente estava debatendo e discutindo a questão do Alegra Centro, né? Que precisa desengessar, não sei nem se existe esse termo, né? Mas eu estou criando agora se ele não existir, né? Rogério Magramente falando, né? Desengessar, quebrar o gesso que puseram ali em todas aquele patrimônio todo. Tem patrimônio histórico e patrimônio que não é histórico, mas o Rogério não está conosco hoje, né? Mas ele é um grande defensor, né? Impunha sempre essa bandeira de mudanças aí profundas no Alegra Centro. Agora, já que o prefeito está disposto a fazer isso, acho que chegou o momento, né? O Banha tem algum prazo aí para...
Não, logicamente que está se passando. Precisa fazer algumas audiências públicas agora na Câmara, quando chegar esse projeto na Câmara Municipal, mas é de suma importância não só para a revitalização do centro, mas para o equilíbrio de ter uma cidade pujante, um comércio forte. A gente vê isso acontecer em outras cidades vizinhas, porque com unidades habitacionais, você vai gerar o quê? Uma grande rede de consumo. E essa rede de consumo, logicamente, vai dar um novo fôlego àqueles comerciantes que são heróis. São heróis por se manter. Hoje tem shopping em toda a cidade, na região. O pessoal 45 minutos daqui em São Paulo, 75 quilômetros. O cidadão vai lá comprar as coisas em São Paulo. Muita gente compra em São Paulo e ainda revende aqui. Mas você tem condição, principalmente, eu acho que a natureza ela não aceita desaforo. Todo aquele manguezal invadido com palafita, toda aquela situação de falta de habitabilidade, dignidade humana, as pessoas vão na questão da invasão, aí você vê lá Vila Thelma, nós temos problema na Alemoa, nós temos problema nos diques. Aquilo está superado, está saturado. Nós temos que tirar, oxigenar novamente os nossos mangues, os nossos mananciais, recuperar, aproveitar esses santos novos tempos que está lá sendo implementado agora na Zona Noroeste com relação às enchentes, e implementar também a questão da habitação, tirar aquelas pessoas daquela condição e, principalmente, eu acho que não tem condição pior, no meu ponto de vista, do que os cortiços do centro. Porque os cortiços, a palafita é ruim. Mas os cortiços são bem piores. A gente vê gente dormindo 15, 16 num quarto, não tem janela, um índice elevadíssimo de tuberculose, de doenças transmissíveis. Por que não se erradica isso da cidade de uma vez por todas, como já tivemos aí tantos projetos, e tantos debates, tantas discussões? Porque os cortiços, tudo isso que você são exatamente, significa exatamente tudo isso que você falou aí. Mas eles não são tantos assim, não é? Não, porque a questão da moradia, o que acontece? O cidadão, ele vai, aluga um casarão e aquele casarão é dividido em várias partes. E dentro daquelas partes se fazem lá os biombos, se fazem lá os quartos. Uma casa que tem 5 quartos vira 10 quartos. Sim. Aí não tem janela. Aí o cidadão vai. Por mais que você tenha uma operação com relação à saúde, olha, o cidadão está indo tomar médico, está tomando remédio, está se consultando. O Martins Fonte atende uma demanda muito grande. O Ambev, que você só está enxugando gelo. Porque se você não dá uma condição, uma moradia digna para o cidadão, ir lá levar, ganhar o pão com o suor do seu rosto, ir lá para a sua residência, unidades habitacionais. Porque dali mesmo da unidade habitacional, ele pode estar trabalhando numa padaria, ele pode estar trabalhando numa farmácia, porque são produtos de consumo imediato. Ele vai estar trabalhando na feira, no próprio mercado municipal vai aquecer. Quantas casas, quantas unidades habitacionais a gente podia estar instalando naqueles terrenos abandonados ali entre a General Câmara, entre a Senador Feijó, ou prédios até comerciais, por que não? Agora, se a gente fica esperando o trem passar, vamos fazer um polo industrial, vamos fazer uma área portuária, não, aqui não passou dessa discussão do que vamos fazer. Tem que ser feito. Nós estamos atrasados no tempo. Então, acaba com essa questão de cortiço, acaba com palafita, vamos buscar, porque a cidade é uma ilha. Ou nós vamos crescer para a área continental, que ainda vai demorar, enquanto não tiver uma ligação seca, muita gente que queria morar na área continental, não vai, porque não vai ter o acesso rápido. Você vê qual foi a transformação do Espírito Santo. Quando se ligou Vila Velha a uma ponte. Quando se ligou Vila Velha, cresceu. Hoje Vila Velha é o inverso. Tem mais desenvolvimento hoje a Vila Velha do que o próprio Espírito Santo. Você vê a que ponto chegou. E nós estamos perdendo, estamos adormecidos. Perdemos a Bertioga, estamos lá com a área continental, que tem o Caruara cheio de problemas, Monte Cabrão cheio de problemas. Espera até hoje essa ligação por túnel, por ponte, por que seja lá, mas nós temos que resolver o problema. Aqui na ilha não tem mais lugar.
não tem espaço, não existe terreno. Onde tem terreno? Ou é área de União, hoje eu fiz um requerimento na Câmara, pedi para a vereadora Cassandra, foi nossa colega até outro dia, hoje secretária do Patrimônio da União, pedi a ela todos os endereços de imóveis que estão sob sua responsabilidade, todo o patrimônio da União, que ficam em Santos. Porque não é possível. A gente tem 4 ou 5 que eu tenho aqui na minha cabeça, por exemplo, o ambulatório de especialidade que era ali na Zé Ricardo. Está abandonado. Não poderia estar na mão da prefeitura, é menos um aluguel. O Sucem, atrás do Paquetá, poderia estar sendo trabalhado pela dengue, está parado, está sendo invadido, não podia, é menos um aluguel. Você vai investir mais dinheiro em saúde, educação. E a própria reurbanização do centro, ela vai se dar onde? Naqueles escombros abandonados. Lugares fétidos, ermos, que são casarões abandonados, que são um ponto de tráfico. É difícil para a polícia até fazer uma segurança pública que tem pouca iluminação, não tem uma adequação, uma rotina, porque você tem que ter rotina para esses locais. Então você vai discernir, vai tirar esse povo que está dentro do cortiço e vai dar condição de habitação. Dá para verticalizar ali, fazer unidades habitacionais na General Câmara. Dá para fazer unidades habitacionais na própria João Pessoa, junto com empreendimentos imobiliários, porque a João Pessoa, queiramos nós ou não tem retorno. A João Pessoa é a nossa Avenida Paulista em Santos. Vai ser a Avenida Paulista em Santos. Está atrasada as obras da João Pessoa? Muito. Está parado, vai ter ciclovia, vai ter a parte até uma futura fase do VLT vai passar na João Pessoa. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade. E só em pensar, Boturão, que tem 10 mil pessoas, são de 10 a 12 mil pessoas que saem das catraias ali no mercado municipal. Então veja o volume de gente que frequenta, que passa. Então é passagem de servidão, vai ser moradia. Então você vai aquecer todo aquele entorno, você vai trazer, você vai ressuscitar uma área que estava degradada, abandonada, marginalizada, maior índice de doença sexualmente transmissível, problemas de... Então você vai ter uma economia para os cofres públicos, que você vai dar dignidade ao cidadão, você vai dar emprego, vai ter geração de emprego e receita. E vai aquecer os cofres públicos, porque do jeito que está, tudo engessado, patrimônio histórico, é importante. Agora, para que nível de proteção na Senador Feijó? O que tem de tão importante na Senador Feijó? O que me causa espanto? Então, engessaram a Senador Feijó, lá da Praça da República até a João Pessoa, até quase a praça do Fórum, Praça José Bonifácio. Nível de proteção 1, nível de proteção 2, não tem nível nenhum. E ali não se pode construir nada. Está parado, aí tem que mudar, alterar, qual vai ser o nível de proteção que vai se dar ali, ou não vai se dar nível de proteção nenhum. Eu acho que a Rua 15... foi feito lá aquele trabalho bonito com relação aos cabos subterrâneos, as casas foram protegidas. Tudo bem. Acho que tem que virar, como falava até um amigo nosso, que foi treinador do Santos, o Vanderlei Luxemburgo, que ele sempre batia, teve até um investimento ali. Foi no centro, né? No centro. Ele falava que seria maravilhoso se tivesse um boulevard, as pessoas pudessem andar por ali. Acho que a tendência ali nessa localidade, perto da Praça Mauá, nas imediações que tem o Banco do Brasil, na Praça do Rio Branco, você pode fazer até um calçadão, você pode fazer até algumas coisas que podem melhorar para a questão do comércio e as pessoas podem andar pelas ruas tranquilamente. Agora, se você não passar e não passar desse ponto que nós estamos sonhando, foi Ceasa, foi Parelheiros, foi a ponte, foi túnel, foi tudo que pode imaginar. Se não fizer a lição de casa com relação a essas áreas degradadas e rever e equilibrar isso no plano diretor físico, e isso logo de cara o prefeito já falou, vou mexer nisso, porque o Alegra Centro foi um projeto muito acanhado. Ele chegou até determinado patamar e não foi mais para frente. Não tem incentivo. Quem vai investir? Quem vai restaurar? Para colocar o quê? Muitas pessoas que já investiram já saíram. O exemplo disso é o próprio Luiz Américo. Luiz Américo, algumas casas noturnas que ficaram lá,
outros restaurantes que se instalaram, o WCT, né? Tinha o WTC. WCT. Era um grande evento. Então, não é isso. World Trade Corporation. WTC. Então, a gente tem que investir e somar esforços com o quê? Com as necessidades e problemas que nós temos. Habitacional é um deles. 20 mil casas é um déficit muito grande. Onde vai ter área para isso? Logicamente, nessas áreas degradadas. Como aquece isso? Com investimentos do governo federal, governo estadual, tem CDHU, tem Minha Casa Minha Vida. Vai buscar, vai bater a porta. E o prefeito é bom nisso. O prefeito tem ido a Brasília. O empresário vai também. O Ricardo Pesquisa esteve conosco aqui no painel Debates e disse exatamente isso aí. O diretor regional do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil. É preciso que dê ao investidor, ao empreendedor, ao empresário da construção civil, com boas condições, não é? Um incentivo, mas que teria que ser totalmente desengessada, como eu disse no comecinho, essa área toda do Alegre Centro. Estamos em cima do intervalo aí. Voltamos já com o terceiro bloco do painel regional. Estamos de volta. Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, aqui com o vereador Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos, e algumas perguntas sempre importantes aqui dos nossos telespectadores, chegando como sempre, né? Adão Medeiros, lá de Praia Grande, assim, Banha, gostaria de saber por que não acabam com o estacionamento de carros nas laterais dos canais. A pergunta é interessante, viu? E o fazem em cima. Que tombamento é esse que não visa o crescimento da cidade? É a solução para o trânsito. A verdade é essa. O tombamento dos canais não permite isso. Esse foi um dos primeiros projetos, né, que nós apresentamos na Câmara e aproveitamos o embalo do prefeito Beto Mansur. Que queria fazer isso, né? Que naquele canal 4 havia muitos acidentes que os carros entravam, batiam no canal e adentravam ao canal. Aí fizemos lá um projeto, tá aí o Carlos Prates, grande arquiteto, grande professor e mestre da Prodesan, fez um projeto maravilhoso onde em todos os canais teríamos aí os estacionamentos, aqueles de 45 graus, né? Aqueles estacionamentos que você colocaria os veículos em cima do canal. Aí teve a questão do tombamento, questionou o tombamento. Na época o Edmur questionou o tombamento com o Beto. E, conclusão, eu acho que não afetaria em nada a questão dos canais. O canal é um patrimônio histórico, é a história de Saturnino de Brito, é a história principalmente do saneamento da nossa cidade. Mas quando criado, os canais também serviam como acesso. E todos os canais tinham ligações com os respectivos bairros. Então não era só com o quesito saneamento básico, escoamento de águas fluviais, era também para a mobilidade. Então, a gente já tem vários canais cobertos em Santos. Eu acho que não vai desfigurar em nada, não vai descaracterizar coisa alguma, vai trazer até uma questão de higiene, porque as pessoas vão deixar de atirar lixo dentro do canal, as pessoas vão ter um lugar para estacionar os seus carros. Agora, do jeito que está, não pode estacionar carro mais em canal há muito tempo, porque se estacionar de um lado ou se estacionar do outro, passou um ônibus, já estrangulou a via curta. Tanto é que agora estão repaginando algumas ruas que são estreitas, fazendo de mão única, como se faz em qualquer cidade em São Paulo. Hoje não tem mais. Difícil você ver só as avenidas, difícil você ver uma mão única, ou seja, mão dupla, em pequenas ruas. Vocês têm agora, o Imbaré está dando um exemplo disso. A São José sobe, a Castro Alves desce e assim vai, porque senão você estrangula toda a malha viária da sua cidade. Gilma Jardim Rádio Clube parabeniza o Banha e pergunta a muitas pessoas que moram de favor, pagam aluguéis até mesmo em quartos de pensão, não é? Que também precisam de habitação para melhorar a qualidade de vida, até mesmo a perspectiva. É verdade. Pensão, olha, pensão ainda é algo absolutamente digno, né? É verdade, nós mas... estamos falando de eu entendi. Cortiços, né? Os cortiços, ela coloca com muita propriedade. Existem até áreas que foram loteadas, áreas que outrora era do poder público, está em litígio na justiça, e existe lá pessoas morando, e existe cobrador lá cobrando. A questão do Hospital Anchieta.
Ah, a casa de saúde Anchieta. Ali na rua São Paulo? São Paulo, atrás do velório da Beneficência Portuguesa. Então, tem gente morando lá há muitos anos. E tem gente que cobra aluguel daquelas pessoas sem De ser... quem é aquele imóvel? Aquilo está em litígio, aquilo era do dono do... Foi da praticamente... clínica de psiquiátrica desmontada. Ali houve uma intervenção. Muito bem desmontada. Ela foi bem desmontada na época, né? Tem uma intervenção, depois serviu como lavanderia. Depois da lavanderia houve um litígio, houve um imbróglio e está se questionando na justiça até hoje. Agora, precisa fazer algo. Olha, Eduardo Filete, médico veterinário. Alô, Filete, um abraço para você. Concorda com o Banha? Temos que melhorar o centro, acabar com os cortiços, desenvolver a área continental. Mas como fazer isso, né? Como desenvolver isso? Como desenvolver esse projeto Brasil? É isso que ele está colocando. Né? Eu acho que tem condições, tem verba, tem recursos a perder de vista. Inclusive, esses recursos a gente tem visto em outras cidades aí. Minha Casa Minha Vida é uma realidade. CDHU também tem próprios recursos com relação à habitação. O que falta em Santos, devido a essa questão do boom imobiliário, do crescimento, é que o chão santista ficou muito caro. Agora, quando você pega áreas degradadas, aí que entra a figura do construtor e fala assim, poxa, nós precisamos ter aí quais são as áreas que o município vai disponibilizar para a construção. Quem vai financiar essa obra? Vai ser a Caixa Econômica? Tem dinheiro para isso. A Caixa Econômica financia prédios, hoje, habitacionais, particulares. Por que não financia? O Banco do Brasil também está financiando. O próprio BNDES tem dinheiro a perder de vista. Então, a questão é, o que fazer? Onde está a área? A área está aqui. É General Câmara, é Senador Feijó. O que vai fazer? Vai desapropriar? Vou desapropriar. Porque tem muito imóvel que está na especulação há muito tempo. E nós já implementamos nesse governo o imposto progressivo, que é a questão da função social da propriedade. Se o cidadão não explora a propriedade ou fica especulando, fica 20 anos sem pagar imposto, não vai lá. Não é o confisco, mas é uma maneira de você moralizar e disciplinar as áreas. Porque se o terreno vale 20 mil, o cidadão deve 180 mil de impostos, demorou para cobrar. Terezinha do Macuco diz assim, Banha, poderia pedir junto à CT que verifique o semáforo de pedestres na Rodrigues Alves com a 28 de setembro em frente ao colégio da Prefeitura, é isso? Além de estar de lado, está com um problema prejudicando a saída dos alunos. Aliás, eu já conversei uma vez com o Carlos Gonçalves, esteve aqui, presidente da CT, eu falei para ele disse que a CT ia atuar em cima disso. Como tem semáforo em Santos, é uma coisa impressionante, hein? Muitos. E ali eu passei ainda hoje, em frente ao Passo Sobrinho, nós já pedimos contato aí com o Antônio Carlos Gonçalves e também o Coronel Oscar, e que é um lugar de muito cuidado. De um lado tem uma igreja, do outro lado tem o colégio, no fundo do colégio tem outro colégio. Então, precisa ter muito cuidado. E é uma coisa tão simples, né? Você só manusear, o semáforo está torto. Alguém bateu, com o vento, mexeu, precisa ter uma manutenção mais eficaz. Silvio do Rio Branco, parabeniza o programa, a gente manda um abraço para ele, pergunta ao Banha se ele poderia fazer uma cobrança mais severa contra Piracicabana. Os ônibus estão atrasando muito, além de estarem sujos. Não estão sendo fiscalizados? Pergunta ele. Precisa ver, aqui em Santos ainda tem uma fiscalização mais rígida, mais firme, mas com relação aos ônibus da MTU, que a Piracicabana explora as linhas, a gente vê até a qualidade. Eu já questionei isso aí, muitas vezes até com o prefeito Papa, fizemos vários requerimentos para Piracicabana, porque os ônibus são arcaicos, são obsoletos. São esses ônibus azuis que fazem a região Santos, Itanhaém, Santos Piruíbe, Santos Cubatão, são os intermunicipais. Eles não têm a mesma qualidade dos ônibus de Santos. Esses ônibus que hoje têm ar-condicionado, têm rampa para deficiente, os ônibus da MTU, que faz esse serviço intermunicipal, é de péssima qualidade. Tem razão o nosso amigo Silvio. Estamos fechando mais uma edição do Painel Regional. Agradeço ao Banha mais uma vez pela participação importante. Valeu, Banha. Até a próxima conosco aqui. Obrigado a você, Boturão. É uma honra estar aqui no seu programa. Obrigado a você que acompanha a gente mais uma vez. Painel Regional, você sabe, de segunda a sexta, sempre às 10 da noite. E o nosso primeiro encontro do dia, o Painel Debates, sempre às 1h30 da tarde. Tchau, obrigado. Caralho. Uma bomba atômica isso aí. Fala bonito.
que não para, mano. Joga que não para. Ai. Senhores...